Saúde, sem receber salários, vigilantes de hospitais cruzam os braços. Transtornos, chuva forte causa alagamento e queda de árvores em alguns pontos do DF. Polêmica, professor é afastado após palavras de baixo calão durante aula sobre sexo com turma do 6º ano em escola da Asa Norte. E mais, Deck Norte, espaço de lazer perto da Ponte do Bragueto, está sem manutenção. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Seja muito bem-vindo. A gente começa o Band Cidade com um dado preocupante. Cresceu o número de carteiras de motoristas suspensas no DF. Quase 5 mil motoristas perderam o direito de dirigir entre janeiro e outubro deste ano. As informações chegando agora ao vivo com o Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. O que está acontecendo com os motoristas? Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. Pois é, Juliana, muitos motoristas cometendo infrações e infrações graves e por isso a gente chegou então aí a esse número. É uma estatística do Departamento de Trânsito do Detran aqui do Distrito Federal. Como você falou, cerca de 5 mil motoristas perderam esse direito de dirigir, são dados de janeiro até outubro deste ano. Então é um número bem expressivo, mais de 80% quando a gente compara com os números do ano passado. E em grande parte, para não dizer a totalidade desses motoristas, Juliana, foram flagrados no teste do bafômetro. Bom, tem ainda aqueles que excederam o limite de velocidade da via várias vezes e ainda aqueles motoristas também que ultrapassaram os 20 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E aí tem que passar para aquela escolinha novamente, faz um treinamento, faz um processo de aprendizagem para poder recuperar a CNH. Esse é o tipo de punição mais grave. A gente ainda tem, Juliana, então, essas habilitações cassadas, né, que é a penalidade, digamos assim, mais rigorosa aí do Código de Trânsito Brasileiro. Também a gente teve aumento, foram 69 casos neste ano contra 44 casos, Juliana, em 2018. O pior é que eles teimam e continuam dirigindo, né, Cláudio? É verdade. E o mais grave também, Juliana, que insistem em beber e dirigir, acabam provocando acidentes e, não raro, envolvem pessoas inocentes que não têm nada a ver ali com aquela situação, acabam atingindo e até matando outras pessoas em acidentes bem graves. Às vezes, as outras pessoas inocentes morrem e o motorista imprudente não. A gente não quer que ninguém morra, né? Mas é complicado. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. E olha, imagine que você deixe o filho de aproximadamente 11 anos de idade na escola e um dos professores dele decida dar uma aula de português com expressões de sexo explícito. Revoltante, né? Pois é, foi isso que aconteceu em uma escola na Asa Norte da rede pública de ensino. A aula virou caso de polícia. Veja na reportagem de Joyce Pires. A polêmica foi nesta escola de ensino fundamental na 104 Norte. Os alunos da turma do 6º ano, com idades entre 11 e 12 anos, tiveram uma aula de português fora do comum. O professor teria pedido uma redação sobre formas de relações sexuais. O educador teria aproveitado o tema e escreveu no quadro algumas expressões de sexo explícito. Estudantes filmaram e fotografaram a aula. Imagens que chegaram aos pais e a direção da escola. Expressões como 69 e outros termos sexuais estavam no quadro. Para ilustrar o tema, o professor foi além. Escreveu palavras de baixo calão, algumas até pornográficas. No grupo circulou as imagens das aulas dele. Eu, como mãe de aluno da escola, não gostei. Ainda bem que ele não era professor do meu filho, porque se fosse... Com 12 anos são crianças ainda. Não está em condições de receber uma informação dessa. Nós tentamos falar com o professor Wendel Santana, de 25 anos, mas ele não atendeu às nossas ligações. Depois que o caso veio à tona, algumas famílias registraram queixa na polícia contra o professor de português. A delegacia da Asa Norte está investigando o caso como crime praticado contra a criança e o adolescente. Este psicólogo explica quais impactos uma aula como esta pode causar numa criança. Tem crianças que podem acessar alguns lugares novos de curiosidades, tem outras crianças que vão lidar
tranquilamente com isso e vão passar por isso como se não tivesse acontecido, talvez. Existe toda uma forma de se falar disso, né? Existe uma forma formal e uma informal. Creio que a forma informal, da forma que foi utilizada, não é a forma correta de se colocar. Existem crianças com 10 anos que talvez esse assunto não seja nem inteligível para elas da forma que foi posta. De acordo com a Secretaria de Educação, o professor era temporário e já foi demitido. Além de demitir o professor, a Secretaria de Educação disse que os alunos estão recebendo o apoio do Serviço de Orientação Educacional da escola. Já a Polícia Civil informou por meio de nota que vai colher depoimento do professor e que os alunos também serão ouvidos sobre o caso. E o nosso comentarista, Cláudio Humberto, também falou sobre essa polêmica toda criada por esse professor. Olha, os brasilienses ficaram estarrecidos com a revelação de que um professor de escola pública aqui em Brasília pediu a crianças de 10 anos de idade uma redação sobre posições e atos sexuais. O irresponsável escreveu na lousa uma espécie de índice da sacanagem, com todas as expressões chulas que vieram à sua mente suja. Mas os próprios meninos e meninas filmaram e fotografaram o que esse sujeito escreveu. Candidamente, a Secretaria de Educação, responsável pelo recrutamento de gente dessa laia para dar aulas às nossas crianças, divulgou uma nota afirmando que afastou o camarada da sala de aula e que vai verificar a veracidade dos fatos. Verificar a veracidade dos fatos? Verificar mais o quê? Além das imagens e áudios fortíssimos gravados pelas crianças na sala de aula. O secretário de Educação deveria chamar a polícia sem demora para apurar evidências de atentado violento ao pudor. Também foi vexatória a hesitação da delegada em tratar sobre o comportamento do colega. Que vergonha! Durante a tarde, choveu bastante em alguns pontos do DF. Por causa da chuva forte, teve até alagamento. No núcleo Bandeirante, as ruas da Avenida Central ficaram assim completamente alagadas. Alguns carros ainda se arriscaram a passar, mesmo com um grande volume de água. Os pedestres também ficaram com problemas. Este senhor até conseguiu entrar no ônibus, mas com muita dificuldade. Na feira permanente, algumas telhas foram quebradas e a chuva entrou com tudo na área dos restaurantes. Nas imagens é possível ver o tumulto das pessoas. Esta clínica na cidade também ficou com os corredores cheios d'água. Além do alagamento, 3 árvores caíram. Uma delas atingiu um poste de luz perto da feira permanente. A outra, os fios de alta tensão. Os bombeiros tiveram que isolar a área. Por causa deste incidente, alguns setores ficaram sem energia. Na Vila Cauí, a força da chuva derrubou até bambus próximo ao córrego. O pátio dessa escola ficou inundado. No Guará, um telespectador também fez este registro de chuva forte na cidade. Segundo o INMET, a semana toda será de tempo instável, com pancadas de chuva. E com tanta chuva, vamos ver como é que está então a volta para casa nesse momento, nessa terça-feira, pelas câmeras do DR. A gente começa lá na Épia Norte. Olha aí, pista molhada, movimentação bem intensa por lá, trânsito lento, muito carro. Paciência, prudência para o motorista que está por lá. Agora a gente vai para a EPTG, ver como é que está a movimentação por lá. Também a EPTG está bem lento, praticamente parado. O trânsito ali na Marginal está praticamente parado. Muita lentidão também, provavelmente por causa da chuva. Então o motorista tem que ter paciência. O pessoal que está esperando o motorista em casa já sabe onde ele está. Agora a gente vai para a Ponte JK. Também subida para o Jardim Botânico, bem lenta ali para os condomínios do Jardim Botânico, muitos carros, muita lentidão, trânsito pesado ali na Ponte JK. E a gente termina nosso giro na EPNB. Bom, a EPNB é a pista mais tranquila que a gente viu por enquanto, né? Bastante carro, movimentação intensa para o horário, mas está todo mundo andando aí, parece que na velocidade da pista. E depois dos funcionários da limpeza, agora é a vez dos vigilantes de hospitais e unidades de saúde cruzarem os braços. Houve uma reunião mais cedo entre as partes e ficou decidido que os trabalhadores seriam pagos ainda hoje. Mas até agora nada de o dinheiro entrar na conta. Funcionários da limpeza e da vigilância se concentraram do lado de fora do Hospital Materno Infantil de Brasília, na Asa Sul. As duas categorias que atendem 7 hospitais e unidades básicas de saúde são contratadas pela empresa Ipanema, mas estão em greve.
E a falta desses profissionais foi sentida por quem precisa do sistema público de saúde. Tá uma bagunça aí dentro. Eu mesmo estou procurando informação e não sei por onde é que eu entro. Tá fazendo muita falta. Isso geralmente os vigilantes que ajudavam vocês? Os vigilantes que davam informação na entrada pra gente, onde é que a gente ia, né? Uma insegurança muito grande, né? Até por conta de ajuda aqui dentro, que eles orientavam sobre médicos, sobre salas que a gente teria que ir e não tem. O motivo da paralisação das duas categorias é o atraso no pagamento. O salário era para ter caído no 5º dia útil do mês, mas sem dinheiro, ninguém trabalha. No Hospital de Braslândia, por exemplo, os acompanhantes dos pacientes tiveram que fazer a faxina no hospital. O representante do Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza diz que esse atraso não é novidade. Todo mês, não só a empresa Ipanema, mas tanto a Secretaria de Educação, as empresas que prestam serviço na Secretaria de Educação, na Secretaria de Educação e de Saúde, eles vêm corriqueiramente atrasando o salário dos trabalhadores da limpeza, da higienização. As contas da dona Francisca, que trabalha na limpeza do HMIB, já estão acumulando. Vou pagar meu aluguel com juros, porque vence dia 10, que eu já joguei para dia 10 para ver, né, se paga no 5º, porque é no 5º dia útil que a gente recebia antes, mas agora tem muitos meses que está assim, enrolando. Em uma reunião que contou com representantes da empresa, do sindicato e do GDF, ficou decidido que o governo vai pagar uma fatura de prestação de serviço ainda nesta terça-feira, para que a Ipanema possa regularizar o pagamento. Resolvido esse primeiro problema, os trabalhadores já pensam no que está por vir com o salário do próximo mês e o 13º. A certidão negativa de débito da empresa de vigilância, ela se vence no final desse mês. E se a empresa não regularizar sua situação, o GDF já deixou bem claro que não vai repassar a fatura. E aí, assim, os trabalhadores vão ficar sem receber, e aí vai ser mais uma greve. Complicado, né? A Secretaria de Saúde informou que não tem medido esforços para solucionar o problema com a Ipanema. No entanto, a empresa não apresentou novamente os documentos comprobatórios da regularização fiscal. A Secretaria informou ainda que vai pagar até o fim do dia de hoje a fatura de setembro da Ipanema Segurança. Com esse pagamento, a empresa se comprometeu a regularizar a situação com os funcionários tanto da limpeza quanto da segurança. A empresa tem um novo prazo de 30 dias para quitar os débitos fiscais e comprovar a documentação. E o GDF lançou um programa para humanizar atendimento nas unidades hospitalares. 100 atendentes foram selecionados e treinados para dar orientação e direcionamento aos pacientes dentro das UPAs e dos hospitais. Eles serão os responsáveis por conversar com as pessoas que procuram a rede pública de saúde, saber qual o problema e orientar. O objetivo é diminuir o tempo de espera do atendimento e evitar possíveis enganos, como, por exemplo, o paciente estar numa unidade de saúde que não atende determinada situação e, assim, ser encaminhado para o local correto. Humanizar o atendimento, acolher as pessoas, valorizar as pessoas na porta de cada unidade nossa, na perspectiva do direito a guiar. Porque na perspectiva do favor foi o que se fez a vida toda. As pessoas, doutor Júlio, para ter acesso, elas precisam procurar um político, um empresário ou alguém conhecido para poder acessar o que elas têm direito. Para o projeto promovido pelo Instituto de Gestão Estratégica do DF, serão investidos R$ 322 mil por mês e terá início nos hospitais de base de Santa Maria e nas 6 UPAs do DF. Depois, o serviço vai ser ampliado para outras unidades da rede pública. Eu tenho certeza que a gente está mudando, né, dentro da saúde do Distrito Federal, como disse o meu irmão Francisco, uma forma de atendimento que vai ser exemplo para o Brasil. Tenho certeza que todos vocês serão multiplicadores um dia, tá, para todo o país de como é atender bem uma pessoa. O projeto Humanizar é alinhado com as ações da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde. A intenção do Humanizar, ao meu ver, ela tem que ser estendida aos demais órgãos do GDF justamente por esse sentimento de se colocar diante do lugar do outro, né? A minha preocupação, quando eu sempre sentei para me reunir com
outras secretarias, era justamente que as pessoas que quando procurassem um atendimento, seja num balcão de um tribunal, seja num hospital, ou para buscar informações de moradia, que elas sejam atendidas da melhor forma possível. Gentileza, né? O básico. Olha, algumas calçadas do DF estão há 7 anos sem manutenção. As informações com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Situação lamentável, né, Juliana? E caminhar aqui nas calçadas tem sido um desafio em algumas regiões aqui do Distrito Federal. A gente já recebeu aqui na Band News FM relatos de ouvintes, né, falando de problemas em Águas Claras, Ceilândia, Plano Piloto, Recanto das Enas e muitas outras regiões. Há calçadas quebradas, locais em que elas simplesmente nem existem, fora ainda a falta de manutenção, que é um risco aí para pedestres e principalmente idosos e cadeirantes. Muitas obras estão paradas aí por causa da falta de recurso ou também por pendência jurídica. A gente conversou aqui, a nossa equipe, nossa reportagem, com o secretário de Obras do Distrito Federal, o Isídio Santos. Ele afirmou aqui para a gente que o órgão está analisando licitações para ver que no que é possível dar encaminhamento nessas obras. Viu? A Nova Cap afirmou também que já fez obras no Plano Piloto, no Mangueiral e em São Sebastião. E que ao todo, né, essa reforma de todas as calçadas aqui do Distrito Federal deve custar cerca de 23 milhões de reais, Juliana. O pior acho que é a falta de acessibilidade, né, Aislan, para os cadeirantes, para quem está andando com carrinho de bebê, que é meu caso agora, né, complicado. Exatamente, sem dúvida alguma, né? Muitas calçadas nem sequer existem, né? Essa abertura de acessibilidade aí para os cadeirantes, para quem tem uma mobilidade reduzida, quem precisa andar com carrinhos de criança, de bebê, inclusive muitas vezes se colocando em risco, né? Tendo que andar na rua ao lado de carros, né, Juliana? Infelizmente. Obrigada, viu, Leandro? Boa noite para você. As diversas falhas nas catracas das estações do metrô aqui do DF têm gerado transtornos aos passageiros da capital. Os problemas são frequentes tanto na hora do embarque quanto no desembarque. Hoje, no terminal de Águas Claras, em pleno horário de pico, apenas uma das 3 catracas do bilhete único estava funcionando. Um problema que gera grandes filas nas estações. Roger conta que precisa usar o metrô durante a semana. E quase todo dia a cena se repete. Aqui nunca estão todos funcionando. Não é frequente, é sempre. Você sabe por quê? Não. Alguns passageiros relatam que a situação gera um efeito cascata nada agradável. Péssima, né? É lamentável. A gente fica bem estressante, cansada, já chega no trabalho irritada. Tudo isso foi causado porque as catracas de acesso de algumas estações não estavam funcionando. Além disso, os passageiros dizem que a quantidade de equipamentos é insuficiente para atender a demanda da população. 160 mil pessoas usam o metrô todos os dias. Raimundo é uma dessas pessoas, mas ele costuma usar mais a estação de Águas Claras. Nesta terça-feira, nesse terminal, algumas catracas pararam de funcionar. Há poucas catracas, aí depende da divisão, né? Por exemplo, eu acho que essas catracas do cartão do metrô tem muito. Agora, as catracas ali que diz respeito só à integração, elas têm menos quantidades, né? Então acho que isso pode comprometer. O metrô tem 24 estações e, segundo os passageiros das catracas que cada terminal tem, a movimentação é maior nos equipamentos de cor verde, que são exclusivos para o bilhete único. Em nota, o metrô informou que cada estação tem 9 catracas, sendo 4 de saída e 5 de entrada. Todos os bloqueios passaram por manutenção preventiva neste ano. Disse ainda que há falhas pontuais em algumas estações, como a registrada hoje pela manhã na estação Águas Claras, onde apenas um bloqueio está inoperante, aguardando uma placa para entrar em funcionamento. Outros tipos de problemas também podem ocorrer quando há falha no sistema ou mecânico. Os reparos são realizados tão logo a equipe de manutenção é acionada. Veja a seguir, calçadão da Asa Norte, próximo à Ponte do Bragueto, está sem manutenção. Imagens agora ao vivo da EPGU. A gente volta já já. Um espaço que deveria ser de lazer está sem manutenção. É o Deck Norte, conhecido também como Calçadão Norte. Nossa equipe foi até lá conferir como anda o local.
Encontramos o parquinho depredado e não é só isso não. Os frequentadores e os comerciantes reclamam também da falta de segurança. Nos dias quentes que tem feito em Brasília, nada como um passeio à beira do Lago Paranoá, quem sabe até com direito a mergulhos refrescantes. Os moradores da Asa Norte, também das regiões próximas, costumam aproveitar o Deck Norte nos feriados e finais de semana. O problema é que a manutenção do local, inaugurado em 2011, vem deixando a desejar. Olha a situação do parquinho. Brinquedos cheios de ferrugem, quebrados, alguns jogados no chão. Os filhos da Cristiane mal conseguiram aproveitar. Conseguiram brincar só no balanço, só e apenas. Está quebrado, né? Não teve muito o que brincar ali, não. No deck, também conhecido como Calçadão Norte, há um pier. Mas veja a situação das tábuas. Estão soltas, algumas já destruídas. Um perigo, principalmente para as crianças. Além disso, os ambulantes que trabalham no local reclamam da falta de um banheiro. Até tinha um por ali, mas não tem mais como ser usado. Tínhamos um banheiro que funcionava muito pouco, era sempre muito vago o espaço de tempo que era limpo. Quando a gente podia, a gente pagava uma pessoa para limpar, mas conforme foi ficando deserto aqui, os vendedores foram embora, só ficou eu, aí a gente não podia mais pagar a pessoa para limpar, a gente pagava uma pessoa para limpar. A Dina também trabalha em um quiosque no deck e reclama da falta de segurança. Rouba carro, eles arrombam o carro ali no estacionamento, né? Já assaltaram muitas senhoras que vinham fazer caminhada aqui de manhã, por isso até se parou as senhoras da Asa Norte. O Fernando lamenta que o Deck Norte esteja tão abandonado, já que é bem localizado e era muito frequentado. Para ele, o local precisa passar por uma grande revitalização. Precisa fazer uma reforma aqui, uma quadra de esporte, uma quadra de futebol de areia, para o pessoal jogar um vôlei, né? Colocar atrativo para as pessoas voltarem a frequentar, porque o parque está abandonado, as pessoas não vêm mais para cá. Na semana a gente vem para cá, tem dia que a gente vem para cá e volta só com o dinheiro da gasolina. Que pena, né? Um lugar tão bacana. Em nota, a administração regional do Plano Piloto informou que vai fazer uma vistoria no calçadão da Asa Norte para identificar os problemas e deve solicitar aos órgãos responsáveis os reparos necessários. Já em relação à segurança do Deck Norte, a Polícia Militar disse que o local recebe rondas do 3º Batalhão e viaturas nos horários de maior fluxo de pessoas. E olha só que legal, a região do Sol Nascente, uma das mais carentes do DF, ganhou um presente de um artista plástico inglês. É um muro de 14 metros de altura com grafite e muitas cores. O britânico viaja pelo mundo fazendo grandes painéis que retratam a realidade de cada lugar. Uma líder comunitária foi homenageada. Assim que desce o trecho 1 do Sol Nascente, um belo cartão postal. A imagem de uma mulher ensinando crianças. Foi assim que o britânico Drath escolheu retratar a cidade. A inspiração veio da associação comandada pela dona Margarida há quase 20 anos. Para ela, aquele grafite vai muito além do rosto. Foi uma semana que nós aprendemos que ser um grafiteiro não é ser um pichador. Ser um grafiteiro é ser um artista, é saber colocar a sua opinião em alguma frase, é saber expressar o seu lado crítico, construtivo, na forma de imagens e frases. Mas o trabalho do Drath na maior favela da América Latina também vai além de grafitar muros. Ele ensina arte para crianças, que para ele é a grande paixão. Conversando com o Ronaldo, dá para entender por que dessa grande paixão do artista. Mesmo falando só um pouquinho de inglês, ele conseguiu se comunicar com o professor e aprender a grafitar. Passou a mensagem e eu consegui entender os gestos que ele falou. Por exemplo, eu estava desenhando a coruja na associação e ele falou para me desenhar a orelha, não entendi nada. Aí ele falou lá com os gestos. Aí eu repeti de novo. Aí terminei o desenho, ela tá perfeito lá, com o nome da Margarida bem embaixo assim. Agora a gente torce para que outros muros sejam pintados com o rosto de outros moradores do Sol Nascente que inspiram a comunidade. Bonito, né? Veja a seguir, no Guará, ladrões assaltam loja e deixam prejuízo de quase R$50 mil. Imagens agora do Balão do Paranoá. A gente volta daqui a pouco.
Roubo no Guará. 3 ladrões invadiram uma loja no Guará 2 e levaram quase R$50 mil. O assalto foi ontem pela manhã e acabou sendo gravado pelas câmeras de segurança do comércio. Uma mulher entrou e pediu para ver alianças. Em seguida, 2 homens entraram e sacaram as armas que estavam escondidas em uma mochila. O trio pegou sacolas e conseguiu levar todas as bandejas de prata, uma caixa de som, 2 celulares, perfumes importados e ainda R$300 que estavam no caixa. Os ladrões conseguiram fugir. A delegacia da região investiga o caso. E atenção, até a próxima sexta-feira o DR vai interditar um trecho da BR-020 na altura do quilômetro 4, próximo ao condomínio Morada dos Nobres, em Sobradinho. O bloqueio será entre 9 da manhã e meio-dia no sentido Brasília-Planaltina e entre 2 e 5 da tarde no sentido inverso, Planaltina-Brasília. Durante a interdição, o trânsito será desviado para a marginal da rodovia. De acordo com o DR, a ação é necessária para o serviço de lixamento e pintura da estrutura da passarela que está sendo construída no local. O objetivo do bloqueio no trecho é garantir a segurança dos usuários da rodovia. Então, por hoje é isso. Obrigada pela audiência. Você fica agora com o Jornal da Band. Até amanhã. Tchau, tchau.